Há uma comparação, inclusive por causa dos acontecimentos do último domingo, em relacionar Jair Bolsonaro e Jânio Quadros. Já disse uma vez, repito, que não há nenhuma comparação entre um personagem e outro. Jânio Quadros começou sua carreira política aqui em São Paulo. Foi candidato a vereador, acabou ficando como suplente e assumiu em 48, quando da cassação dos mandatos dos vereadores comunistas. O Partido Comunista foi colocar na ilegalidade e tinha senador, tinha deputados federais, um senador Prestes, deputados federais, tinha deputados estaduais, tinha vereadores, né? E aqui em São Paulo, inclusive. E houve a cassação e aí ele era suplente, Jânio Quadros assumiu. Em 1950, foi eleito deputado estadual. 3 anos depois, foi eleito prefeito da capital, numa eleição surpreendente, contra tudo e contra todos. Né? 9 meses depois, mas em torno de 9 meses depois, eleito governador de estado. E aí, numa célebre eleição contra Adhemar de Barros. Né? Isso tem um conto do Marcos Rey muito bonito sobre isso. Um dia também eu falo do conto do Marcos Rey para vocês sobre essa eleição de 1954. Marcos Rey é o melhor escritor que trata da cidade de São Paulo. Vamos sempre nesses nossos encontros discutir questões mais amplas, mais estruturais, não ficar nessa superfície, né, dos fatos e tal. Bem, foi eleito em 54, montou um bom governo, pessoas importantes como Carvalho Pinto, né, secretário da Fazenda, governou até 58 e elegeu o sucessor, o Carvalho Pinto. Naquele mesmo ano, era permitido pela legislação brasileira de então, ele foi eleito deputado federal pelo Paraná. Sequer apareceu na Câmara dos Deputados. 2 anos depois, em 1960, eleito presidente da República. Assume em janeiro de 61, subitamente, a 25 de agosto, dia do soldado, logo pela manhã, renuncia à presidência da República. O melhor livro que trata, olhando de dentro do Palácio do Planalto esses fatos, da renúncia de Jânio Quadros, é do Carlos Castelo Branco, brilhante jornalista político. A renúncia de Jânio. É fácil de vocês encontrar, inclusive edições mais recentes pelo Senado Federal, pela editora do Senado Federal. Então, Jânio, nesse sentido, teve uma carreira exitosa. No momento da Guerra Fria, era o momento internacional da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, se destacou como excelente administrador, elegeu o sucessor, era conhecido como um grande orador, e era um grande orador, para muitos o melhor, ou dividindo com o Carlos Lacerda, os dois melhores oradores daquele momento histórico, da segunda metade dos anos 50, especialmente início dos anos 60, e teve uma carreira de enorme êxito, tal, num curto espaço de tempo, e formando equipes. Não tinha partido, mas conseguia formar boas equipes, vide a excelente gestão que fez como governador de São Paulo. Jair Bolsonaro, o que é? Nada disso. É um bom orador? Péssimo orador. É um conhecedor do vernáculo, tal qual Jânio Quadros? Não. Jânio Quadros escreveu livros, até coordenou com Afonso Arinos uma história do povo brasileiro, fez outros trabalhos. Não é o caso, evidentemente, de Jair Bolsonaro. Estamos passando pela Guerra Fria? Não. Hoje o mundo não tem mais aquela contradição Estados Unidos, União Soviética. Tem experiência administrativa? E Jânio teve na prefeitura de antes da presidência, na prefeitura de São Paulo e no governo do estado. Isso tem Jair Bolsonaro? Não. Ele ficou 30 anos no Legislativo, 2 no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, e 28 no Parlamento. Portanto, a base social é a mesma? Também não. Também não. Jânio tinha uma política ousada, ou extremamente ousada, em alguns momentos, anti-americana. Vire a política externa independente, feita por Afonso Arinos do Melo Franco, seu ministro das Relações Exteriores. Essa é a melhor diferença. Como comparar Ernesto Araújo, o Beato Salu, com Afonso Arinos de Melo Franco, brilhante intelectual, autor de belíssimos livros, tal, jurista de respeito, etc, 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 com Ernesto Araújo? Não tem comparação. Né? E lembrar que foi criada a política externa independente, ou seja, o Brasil não está avaliado automaticamente nem aos Estados Unidos, nem na União Soviética, pensava nos nossos interesses nacionais. E olha a radicalidade. Jânio Quadros, através de Afonso Arinos, nomeou o primeiro embaixador negro do Brasil, Raimundo Souza Dantas, para Gana. E por que para Gana? Em 57 inaugura as independências da África no pós-guerra e com o Nkrumah. Isso tem uma enorme importância. E a política externa agora de Jair Bolsonaro é assim? Pensa nos interesses nacionais? Não, está a serviço de interesses
norte-americanos. Ernesto Araújo é um representante da bandeira das três elites aqui no Brasil. E eu estou dizendo isso concretamente por todas as suas ações, que encontra inclusive resistência por parte do vice-presidente da República, Milton Mourão, que agiu muito bem, vale destacar, no episódio da Venezuela. Sendo assim, grosso modo, numa análise muito rápida, muito sucinta entre Jânio e Bolsonaro, é possível concluir que não há nenhuma relação entre Jânio Quadros e Jair Bolsonaro.